Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui diante de mais um estudo e o estudo de hoje ele vai começar em Mateus capítulo 5 a partir do versículo 20, que diz o seguinte pra gente: Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, vamos fazer uma breve oração para nos conectar com o Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado por tudo. Nós só temos a te louvar, te agradecer, glorificar, Pai, por tudo que tu és. Pois nós não lhe glorificamos pelo que tu faz, Pai, e sim pelo que tu és. Que tu possa, Pai, descer teu Espírito, Pai, sobre esta palavra, Pai, que esta palavra venha tocar em nossos corações, para que assim, Pai, nossa justiça lá exceda em muito a dos escribas e fariseus, que possamos fazer aquilo que agrada a Ti, que agrada a Tua boa e perfeita vontade, Pai. Te glorificamos e assim te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o versículo, ele diz: se a vossa vida não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus agora ele está trazendo para nós uma nova nuance. Ele fala aqui sobre a relação da lei de Moisés com Jesus. E agora ele está falando da relação de Moisés conosco. A gente viu no versículo 17, 18 e 19, Jesus ele se defendendo. Jesus rebatendo os fariseus e contra o pensamento dos fariseus, dizendo: vocês pensam que eu vim abolir a lei? Vocês pensam que eu vim retirá-la? Não, eu não vim remover a lei. E nem os profetas. Pelo contrário, eu vim cumpri-las. De tal ponto, e ele está afirmando, a lei, para mim, ela é tão importante, a tal ponto que nem a menor letra e nem o menor traço da lei serão removidos até que terras e céu passem. E Jesus está dizendo, eu também valorizo a lei a tal ponto de que aquele que não cumpriu o menor e ensinar o próximo a fazer o mesmo, será considerado menor no reino. Ou seja, Jesus está dizendo, até o menor dos mandamentos, para mim, é importante. Portanto, eu não vim abolir a lei e os profetas. Ou seja, o discurso dele está rebatendo todos os pensamentos possíveis que poderiam estar acontecendo, principalmente vindo do povo e dos judeus, no qual eles poderiam, de fato, estar pensando. Quer dizer que Jesus realmente não crê na lei, ele veio remover a lei, ele veio retirar a lei. Jesus está dizendo, não, eu não vim fazer isso. Eu vim, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Eu sou o cumprimento da lei. É o que Jesus está dizendo a nós. E agora ele está nos trazendo uma nova mensagem, que vem o tema da aula de hoje, que é: não seja um fariseu. Ele diz, né, que a posição no reino depende da nossa obediência aos mandamentos, certo? Só que aqui no versículo 20 ele está dizendo uma outra coisa. Ele está dizendo que a entrada nossa no reino nem sequer será possível, ou seja, é impossível se a nossa justiça e a nossa obediência à lei não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ou seja, traduzindo, não adianta se a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo, a nossa fé, a nossa devoção a Deus não for em muito superior a dos escribas e fariseus. Ou seja, não é nenhuma questão de posição. Ou seja, você não será nem o menor no reino dos céus. Você nem vai entrar. Então, Jesus, ele meio que é como se ele estivesse dizendo pra gente o seguinte: eu não vim aqui facilitar as coisas, deixar menos exigente a lei. Não vim facilitar. Pelo contrário, a não ser que a sua justiça não exceda em muito a dos escribas e fariseus, você não vai entrar no reino. Simples. Então, ele está principalmente contrariando aqui os fariseus e os escribas, que pensavam que ele veio abolir a lei. E não.
né? O versículo 20 mostra o que Jesus pensava. Então, reforça ainda mais o ponto que o ensino de Jesus está em completa desarmonia com o ensino dos escribas e fariseus. Esse versículo 20, ele é um chamado para nós, como cristãos, contra a religiosidade. É um versículo para nos chamar para ele. O povo, até esse ponto, eles pensavam que não tinha mais esperança. E agora? Como é que eu vou fazer? Esse homem estranho acabou de dizer que eu não vou entrar no reino dos céus se a minha justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus. O que eu faço agora? Porque a esse ponto o povo achava que não tinha mais esperança. Por quê? Porque os fariseus eram os mais minuciosos diante da lei. Os fariseus e os escribas eram as pessoas que mais praticavam e ensinavam e conheciam da lei do que todos. Praticavam com minúcia todos os rituais de purificação, as leis criadas, tudo eles procuravam seguir na minúcia. Então, a esse ponto o povo pensou, agora já era. Porque se nem os fariseus conseguem e a nossa justiça tem que exceder em muito a deles, acabou pra gente. Só que aí que leva a gente a entender agora o ponto, que é o que Jesus quis dizer com esse texto, com essa declaração. Jesus quis dizer de uma forma mais simplificada possível o seguinte: se a nossa justiça, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa religião, se a nossa crença é como a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. A gente tem que nos fazer a seguinte pergunta. Eles eram homens religiosos, certo? Então, pergunta: qual é o seu conceito em respeito da santidade e da santificação? Qual é a ideia que nós temos do homem religioso? Será que nós sabemos de fato o que é um homem religioso? Que pensamos sobre o que a gente pensa sobre como deve ser um crente? Então, nesse caso, devemos pensar, não é por obras, né? Se fosse por isso, a gente estava perdido. A gente já sabe que não é por obras. Porque não tinha um povo mais minucioso em obras do que os escribas e fariseus. Ou seja, não é quantitativo o quanto eu faço, a quantidade, e sim é uma propriedade qualitativa. É a qualidade do que eu faço, é a profundidade, é o íntimo. Portanto, o estudo de hoje ele vai se basear em 3 perguntas. Em primeiro lugar, quem eram os escribas e fariseus? Segunda pergunta, em que consistia a justiça dos escribas e fariseus do qual Jesus falava? E a terceira pergunta, de que modo a nossa justiça deve ou pode exceder a dos escribas e fariseus? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem eram os escribas e fariseus? Precisamos entender. Porque a gente está falando deles, então a gente precisa entender quem eles eram. Os escribas e fariseus, vamos começar então pelos escribas. Quem eram os escribas? Inicialmente, os escribas, eles apenas tinham a função de transcrever cópias, transcrições da lei. Eles eram os responsáveis pelos pergaminhos, das cópias, dessa parte da literatura da palavra, do Antigo Testamento. Só que eles transcreviam tanto, eles faziam tanto isso, que com o passar do tempo, eles começaram a guardar muito bem a lei, e com isso, eles passaram a ensinar a lei. Eles passaram a explicar a lei às pessoas. Então, além de fazer isso, agora eles eram ensinadores da lei. Eles eram professores da lei, mestres da lei. Eles ensinavam a lei. Portanto, os escribas, eles alcançaram esse respeito pelo conhecimento da lei, a ponto de que a palavra dos escribas passaram a ter o mesmo peso da lei. Os escribas ensinavam a lei e eles falavam sobre a lei, e o que eles falavam estava correto. Porque a lei passou a ter o mesmo peso que a voz dos escribas para o povo.
Então o escriba falou, tá falado, é isso. Porque eles que eram os conhecedores, eles tinham esse peso na voz. E os fariseus? Quem eram os fariseus? Muito simples, eles eram os legalistas, os puristas. Eles eram aqueles que faziam e praticavam a lei na íntegra. Eles faziam, praticavam, cumpriam todos os rituais puristas, as leis, todos os esquemas, tudo. Eles cumpriam de forma muito minuciosa. E isso dos escribas e fariseus era algo tão forte, tão predominante no período de Jesus, que se tem alguém que poderia entrar no reino dos céus naquele período, era só os escribas e fariseus. Ou seja, em resumo, quem eram os escribas? Era quem ensinava com maestria e precisão a lei. Eles eram os melhores expositores da lei. E quem eram os fariseus? Era quem levava esses ensinos na prática. Ou seja, com muito zelo e fervor. Eles eram o melhor exemplo de prática da lei. Agora, pensa comigo. Para o povo judeu, eles eram sinônimo de Messias. Praticamente sinônimo, semelhante. Ou seja, eram as pessoas super santas e espirituais. Imagina o choque que o povo sofreu ao ouvir das bocas de Jesus: se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês nem vão entrar no reino. Ou seja, a fé deles agora está em choque. Porque aquele ideal que eles tinham na cabeça acabou de ser posto em chão. Jesus pôs os escribas e fariseus no chão. Então, Jesus, ele desmontou todo esse sistema, ele desmascarou todo esse sistema. Então, o que Jesus está a ensinar aqui? Ele está a ensinar o seguinte: a piedade e a moral que distingue o cidadão do reino dos céus, é muito mais profunda e mais ampla em seu alcance do que aquilo que ensinava os escribas e do que praticavam os fariseus. A justiça de Deus a justiça que Deus requer da gente é maior do que isso, é mais ampla, é superior a qualquer religião que seja, não importa. É maior do que qualquer voto, é maior do que qualquer prática que a gente faça, é maior do que qualquer dízimo, é maior do que qualquer coisa. Está muito superior, muito acima da religião. Portanto, agora vem a segunda pergunta. Então, o que consistia os ensinamentos dos escribas e fariseus? O que consistia a justiça deles? A gente precisa entender por que Jesus batia de frente com a justiça dos escribas e fariseus. Como eles praticavam? Podemos dividir aqui em 4 características dos ensinos e das práticas dos escribas e fariseus. Em primeiro lugar, legalista. Em segundo lugar, externa. Em terceiro lugar, parcial. E em quarto lugar, hipócritas. Então, vejamos. Em primeiro lugar, legalista. Justiça legalista. Em resumo, o que seria isso? Os escribas e fariseus, eles viam suas obras e justiça com base pelo qual eles seriam salvos. Pelo qual eles seriam aceitos por Deus. Ou seja, eles dependiam de si, do que eu faço, do que eu pratico. Ou seja, a segurança dos escribas e fariseus estava em 2 coisas aqui. Em primeiro, no que sou. Eu sou judeu, descendente de Abraão, e ainda por cima sou fariseu. Então pronto, eu tô tranquilo. Eu sou super aceito por Deus. Eu sou abençoado por Deus. No que sou. E a segunda, ele tinha segurança no que faziam. Suas obras, seus esforços, seu zelo, sua segurança, estava tudo nisso, porque eu sei a lei, conheço a lei, pratico a lei, então minha segurança está nisso, eu faço as coisas. Só que se a gente for para Lucas, no capítulo 18, versículo
9, está escrito que Jesus diz: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então Jesus aqui, ele está contando essa parábola e dizendo, eles faziam isso, se gabavam. Por quê? Porque eu sou fariseu, eu não sou como esse publicano, eu não faço tais coisas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço obras. Tem gente que realmente crê nisso. Tem gente que realmente acha que quanto mais eu fizer por Cristo, mais ele vai me aceitar. Não é pelas obras que somos salvos, e sim pela sua justiça imputada. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, diz o seguinte para nós. Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Essa aqui. Não é a justiça que vem de mim. Não sou eu. Paulo, ele entendeu perfeitamente isso. É pela graça. Então, a esse ponto, devemos fazer a nós mesmos a seguinte pergunta: em que eu confio mais? Eu confio na voz? Na minha própria voz? Na minha frequência ao culto? No meu dízimo? Porque a minha família é crente, então eu tô de boa? Porque eu leio a Bíblia? Porque eu oro depois de almoçar, depois de jantar? Porque eu oro ao acordar? Ou eu repouso na justiça de Cristo, aquele que se sacrificou por mim? É nele que eu repouso. Devemos nos perguntar. Segunda, justiça externa. Em primeiro lugar, vimos justiça legalista. Agora veremos a justiça externa. Eles não entendiam a real expansão da lei. Eles entendiam a lei, conheciam a lei, mas não entendiam e compreendiam o seu alcance. Para eles, era suficiente se apegar na forma externa aos mandamentos. Ou seja, eles não se davam conta da maldade que residia no coração. Ou seja, eles não ligavam para a intenção. Eu nunca matei. Mas eles não se importavam se eles se iravam com o seu próximo. Eles diziam, eu nunca adulterei. Mas eles não se importavam se no coração deles havia cobiça, se no coração deles havia malícia, se havia pensamentos perversos. Lucas, capítulo 16, versículo 15, diz para nós aqui: e eu lhe disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para os fariseus, eu conheço o coração de vocês, eu sei o que tem no coração de vocês. Ou seja, se a gente não lidar com o nosso coração, estamos apenas combatendo o efeito e não a causa. Mateus, capítulo 23. A gente pode ver aqui um capítulo que a gente vai se aproveitar bastante. A partir aqui, do versículo 23, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus, ele está dizendo aqui: a justiça, a misericórdia e a fé são elementos externos. Como assim? O que é coar como um mosquito? Ele diz aqui, ó, coar como um mosquito. Vocês coam como um mosquito. O que significa isso? Vamos dizer o seguinte. Seria como está escrito ainda aqui no capítulo 23, capítulo 15, perdão. Vamos para o capítulo 15. Então seria como está escrito aqui no capítulo 15, no versículo 2, que ele diz: por que os seus discípulos transgridem as tradições religiosas, pois não lavam a mão antes de comer? Eles estão dizendo: olha, aqui é coar como um mosquito. Vocês se importam com atos externos, estão preocupados porque ele não lavou as mãos, mas engolem um camelo. Vocês se preocupam se o outro adulterou, se o outro matou, se o outro fez tal coisas, mas não importam. Engolem a avareza, engolem o orgulho, engolem o adultério, engolem a pornografia, as drogas, a bebida. Então, Jesus ele está nos alertando sobre isso. Aqui no versículo 23, versículo 27, olha o que ele diz no versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então Jesus ele já está dizendo aqui: se importa com fora, se importa de como vai agir por fora, se tratar por fora, com a glória, com a aleluia, com os louvores, cantar com o centímetro da roupa, não ver programa ruim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço tais coisas, mas o interior tá podre, cheio de ódio, de rancor, avareza, ganância, orgulho. Os escribas, eles sentiam fácil transgressões externas contra a lei, mas não se perturbavam quando eles notavam em seu interior pensamentos homicidas e adúlteros. Eles não se importavam. Ou seja, era tipo assim para os discípulos: eu adulterei, eu matei uma pessoa, Senhor, eu pequei, rasgo minhas roupas e me humilho diante de ti. Agora, se eu tiver ressentimento, amargura contra alguém, se eu tiver ódio de alguém, se eu tiver invejando alguém, isso não os importunava. Eles ficavam tranquilos. Tá tudo bem. Tá cheio de gente assim na igreja. Gente soberba, não bebe, não fuma, não faz tal coisa. E por muitas vezes eu fui assim. Eu posso dizer isso por mim. Por muito tempo eu permaneci caído em vícios do celular, vício em pornografia, vício em conteúdos não lícitos, vícios em músicas, em coisas que, assim, ou seja, tá ali na igreja, eu ia pra igreja, fazia tal coisa, e eu não me esquentava se meu coração era perverso, se meu coração era orgulhoso, se meu coração era... Eu não ligava. E tem muita gente assim na igreja. Eu fui assim. Gente que tem muita paz no coração, vai pra igreja, lê a palavra, faz tais coisas, mas não passa de um homem irado, truculento, pornográfico, mentiroso, fofoqueiro. E isso não causa nada. Eu fui assim. E caí em tudo isso. Ou seja, não adianta. O coração, como é que tá? Ah, mas eu faço tal coisa, eu faço isso, isso, isso e aquilo. Tá, mas e o coração? Como tá o coração?
Essas coisas internas é que são mais importantes. Antes, tratem a fé, a bondade e a misericórdia. Mas sem emitir aquelas, ou seja, não é que você precisa omitir as outras. Não é que dar o dízimo não importa. Não é que ir para a igreja não importa. Não é que ler a palavra não importa. Importa sim. Mas vocês devem fazer essas sem omitir aquelas. Sem deixar de tratar o coração, o interior. Devemos tratar o exterior? Sim, o exterior deve ser tratado. Só que isso não é um passaporte para libertinagem. Isso é só cuidar da aparência. Mas devemos cuidar da aparência? Sim, devemos. Devemos cuidar do vocabulário? Devemos. Mas comece pelo interior. Porque quando você trata o interior, naturalmente o externo, por consequência, será tratado também. É essa a justiça que devemos exceder. A dos escribas e fariseus. Agora vamos para o terceiro, que é a justiça parcial. Vimos a justiça legalista, vimos a justiça externa, agora vamos para a justiça parcial. Como assim? Eles obedeciam à lei parcialmente. Simples. Só o que era conveniente a eles. Esse é o tópico que eu posso afirmar que é um dos tópicos que mais representam o mundo hoje. É por isso que o mundo está cheio de seitas, falsos teólogos, falsos intelectuais, pessoas pregando, né, mas cuspindo arrogância, cuspindo orgulho, conhecimento, teologia e teoria de teologia em cima de teologia e teologia, porque eu penso assim, e debates teológicos e mais debates, cada um escolhendo no que quer crer. Jesus diz que se a nossa justiça não exceder em muito essa aqui, você nem vai entrar no reino. Eles selecionavam alguns mandamentos e nesses eles colocavam muita ênfase, principalmente em quais? Aqueles que valorizavam eles. Aqueles que podiam dar a eles certa reputação. Aqueles que podiam encobrir aqueles mandamentos que tratavam do coração. Os rituais de purificação, os mandamentos, aqueles de não roubar, não matar, aqueles mandamentos cruciais, as leis judaicas, as festas judaicas, o sábado. E isso nos leva a um gravíssimo erro que a gente muitas das vezes não percebe que a gente corre. Que Jesus está dizendo para nós o seguinte: vocês não são donos da verdade. A sabedoria não nasceu com vocês e nem vai morrer com vocês. Portanto, parem de procurar na Bíblia somente o que convém você querer acreditar. Somente aquilo que você quer acreditar. E aquilo que você não gostou tanto, você descarta, não precisa. Não. Jesus está dizendo, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei hipócrita. Vocês dão dízimo, faz tudo isso, mas omite a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Os preceitos mais importantes da lei. Vocês querem acreditar só no dízimo, mas omite aqueles outros. Então, Jesus está dizendo, capítulo Lucas, capítulo 16, versículo 15. Jesus está dizendo, vocês se justificam. Vocês que decidem tudo. Vocês que escolhem o que é certo e o que é errado. Então vocês estão correndo um grave erro. Jesus está dizendo isso. Portanto, que a gente pare de cumprir só o que nos convém. O capítulo 23, versículo 4 diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus está dizendo, quem disse que você tem esse direito? Que podemos fazer certas coisas e outras não? Vocês mesmos atam atos pesados para as pessoas que nem vocês levantam um dedo para carregar? É muita arrogância. E isso é uma grande característica da pessoa que não é do reino, que não pertence ao reino. No reino dos céus só entra quem é pobre e miserável de espírito.
Quarto lugar, justiça hipócrita. O que é ser hipócrita? Vimos justiça legalista, vimos justiça parcial, vimos a justiça legalista, vimos a justiça externa, vimos a justiça parcial e agora a justiça hipócrita. A palavra do grego hipócrita traduzindo, significa ator, encenação. Significa fingir ser o que não é. É uma encenação, da boca para fora. Piedade da boca para fora. Os fariseus, eles não amavam a Deus, mas eles amavam a si mesmos. Eles só queriam aplauso dos homens. Ou seja, é aquele que serve a Deus, que ora, que faz votos, tem toda aquela devoção, propósitos, mas o propósito final dele é querer se engrandecer, ser vistos pelos homens, aplausos. Só parecia que serviam a Deus, mas eles serviam a si mesmos. Aqui, ó, esse capítulo 23, versículo 5 ao 7, diz... Mateus capítulo 23, versículo 5 ao 7. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Jesus está dizendo aqui, ó, Mateus capítulo 6, 1 a 2. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa celestial. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. Essa é a justiça dos fariseus. Hipócrita. Imagina você jejuar, orar, se santificar, doar, presentear, sacrificar, pregar, evangelizar com uma finalidade de querer elogio dos outros. É perda de tempo. É perda de tempo. Imagina perder tempo com isso. Eles criaram uma piedade hipócrita e pior, contaminou muitos. Mateus 23, versículo 15 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Fariseu gera fariseu. Hipócrita produz hipócrita. Legalista produz legalista. Ou seja, isso nos leva ao ensinamento que Jesus está trazendo aqui no versículo 20 do capítulo 5. Se a sua justiça não exceder, ser maior, mais ampla do que essa justiça dos escribas e fariseus, não somos crentes verdadeiros. Não passa de mera religiosidade. E Jesus está combatendo aqui a religiosidade. E a nossa vida deve exceder em muito dos escribas e fariseus. Portanto, para finalizar a aula de hoje, a terceira pergunta: de que modo a nossa justiça pode exceder em muito a dos escribas e fariseus? A justiça do crente e suas obras, em primeiro lugar, primeiro ponto de como pode, a base da sua confiança não será glória e motivo pessoal. Não será sua justiça. Ou seja, as minhas obras, a minha justiça, a minha confiança, a minha glória pessoal jamais será motivo diante de Deus. Jamais será minha confiança. Vamos consultar os versículos para conferir isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14,
que diz o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o que importa é ser uma nova criação. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa fé não é baseada em nossas obras. Tudo é pela graça. Tudo é por Ele. Vem dEle. E é por Ele. Segundo ponto de como a nossa justiça pode exceder em muita dos escribas e fariseus, nossa justiça não se limita à obediência externa, mas principalmente se preocupa com o coração. Para o que importa para Jesus é o coração. Que as nossas ações concordem com os nossos pensamentos. É tão importante o que nós pensamos como o que nós fazemos. Não só o que fazemos, mas o que pensamos importa tanto quanto. Terceiro, o verdadeiro crente luta para que a sua adoração não seja um mero ritual. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9, diz: em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui, versículo 8, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Jesus está dizendo isso para eles, fariseus, hipócritas. Assim profetizou Isaías acerca de vocês. Então, Lucas 16,15 também diz: vocês são os que se justificam. Jesus, Deus, conhece o coração de vocês. Aquilo que for levantado à glória diante dos homens será abominação aos olhos de Deus. Então, sabe qual é o perfil do verdadeiro crente? O verdadeiro crente é aquele que se policia o tempo todo no seu coração. É exatamente como Salmos 139. Salmos 139, que diz o seguinte para nós. Versículo 23 e 24. Está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que a gente procure orar isso todo dia. Senhor, procure no meu coração se existe algum caminho que te ofende, algum caminho mau. Prova meu coração e me direcione para o caminho da eternidade. Ser santo não envolve apenas eu evitar certas coisas. Não adianta eu não querer, não adianta eu só evitar beber, evitar fumar, evitar assistir pornografia, evitar fofocar, evitar fazer tais coisas. Não adianta. Mas envolve a atitude final do coração do homem para com aquele Deus amoroso e santo. E em segundo lugar, a atitude do homem para com seu semelhante. Não é assim? Em primeiro lugar, primeiro mandamento: amai a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. E o segundo lugar é amai ao próximo como a ti mesmo. É isso. É isso que devemos fazer. Quarto lugar, a justiça do cristão é universal e não parcial. O que isso significa? Não é que a justiça do cristão é perfeita. Verdadeiro cristão se esforça para obedecer todos os mandamentos que ele conhece, pois ele sabe que se ele descumprir o menor dos mandamentos, ele será o menor no reino. Ou seja, ele sabe que ele não pode ser um crente parcial. Ele não escolhe o que quer. Eu conheço todos esses mandamentos da palavra. Eu vou procurar seguir todos? Aí vamos dizer, não somos perfeitos nem santos. Não vou conseguir seguir todos. É impossível. Isso não é uma desculpa para a libertinagem.
Ah, só porque eu não vou conseguir obedecer todos, então eu não vou seguir todos. Isso é um perigo. Tá escolhendo o que quer crer. Enquanto estiver nesta terra, eu vou procurar ao máximo cumprir tudo que me foi dito aqui nestas palavras. Tudo. Enquanto estiver nesta terra, eu vou procurar seguir todos os mandamentos do meu Senhor. É universal. A obediência não é só para a glória de Cristo, mas também é para o bem-estar dos homens. Devemos fazer pela glória dele. Mas ao fazer isso, também estamos fazendo bem a nós mesmos. Então, Salmos 19 diz do versículo 9 ao 11. Salmos 19 diz do versículo 9 ao 11. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. São doces, graciosas. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. E em quarto lugar, em último lugar, a justiça do crente procede do amar a Deus. Fé, espiritualidade, cristianismo, tudo procede do amor a Deus. Não do desejo hipócrita nosso de agradar aos homens. O verdadeiro crente vive para a glória dele, vive com fé e prática e vive isso com fervor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, aqui, ele está dizendo, não é que o crente não vai lutar contra isso. Com aplausos. Ah, mas eu sinto vontade de receber aplausos no meu coração. Jesus não está dizendo que você não iria combater isso. Eu tenho essa vontade de me orgulhar, de querer aplausos, de querer atenção para mim. Essa vontade está aqui. Mas o verdadeiro crente, ele tem consciência dessa luta e sabe que ela é real. E ele luta contra. Meu coração pode até querer desejar aplausos, mas eu não vou aceitar isso. Pois é para o Senhor. Todo aplauso, todo louvor é para Ele e não para mim. É uma luta constante. E assim, a gente chega ao final do estudo. Que a nossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Que o reino de Jesus sempre avante e que a gente possa ser feito à sua imagem e semelhança. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Versículo 33 ao 36 diz: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esta é a justiça que excede em muitas dos escribas e fariseus. Como João Batista diz, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Essa é a justiça que excede muito dos escribas e fariseus. E que a gente possa exceder e que a gente possa nos avaliar como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a você mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Então que a gente se avalie, que a gente ponha o nosso coração à prova e que assim a nossa justiça possa exceder em muitas dos escribas e fariseus. E vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus Pai,
Graças te damos, Senhor, por mais um ensinamento, por mais uma palavra, Senhor, com a qual tu nos trouxe hoje, Senhor. E agora reconhecemos, Pai, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais alcançaremos o reino, jamais alcançaremos a tua gloriosa graça, Pai, jamais entraremos em tua presença. E, Pai, ajuda-nos, purifica nossos corações. Veja, pois tu conheces o meu coração. Avalie todos os caminhos tortos no qual eu me encontro e nos guie, Pai, para o caminho que agrada a Ti, que agrada o Teu coração. Nos direcione, nos leve diante da Tua presença, Senhor, para que possamos agradar a Ti, para que possamos, enfim, fazer com que a nossa justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus. Graças te damos, Senhor, por estar conosco, que nós possamos, Pai, com o Teu Espírito Santo habitando em nós, nos tornar luz, sal da terra. Possamos ser misericordiosos, pacificadores, que venhamos ter fome e sede da Tua justiça, humilde de espíritos mansos, e que a Tua glória venha se manifestar em nossas vidas. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.